Maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Vem comigo para a aula? Vamos? Mais um dia, hein? Vem comigo. Quando eu falo da classificação desses elementos, quanto à sua ocorrência, que é uma outra forma de classificação, lembra que eu já falei da forma de distribuição eletrônica, que são os representativos e de transição, que pode ser interna ou externa, certo? Falei também de uma outra forma de classificação, que é com as suas propriedades periódicas, certo? Quais são esses tipos de propriedades? Quando eu falo de propriedades físicas e propriedades químicas dos elementos. Tá lembrado? Pois é, que são como forma de metal, ametal, gases nobres. Tranquilo? Recordaram, né? Agora, uma outra forma de classificar é através da sua ocorrência, que ele pode ser uma ocorrência da natureza desse elemento, pode ser um elemento natural, ou artificial, ou radioativo, certo? Eu tenho alguns nomes para classificar eles quanto à sua ocorrência. Olha lá. Quando você vê no seu vestibular trabalhando elementos cisurânicos, é porque são aqueles que ocorrem na natureza, são naturais, elementos naturais. Quando vocês vêm falar de elementos transurânicos, que são elementos artificiais da tabela periódica, certo? E quando vocês ouvem falar de elementos radioativos, são aqueles que emitem radiação e estão na tabela periódica. Tranquilo? São as formas que ocorrem esses elementos também. É uma outra maneira de eu classificá-los, certo? Dessas três formas. Então, quando você olha aqui, ó, os cisurânicos, são todos os elementos, com algumas exceções que eu vou falar agora. Os cisurânicos são aqueles que são menores ou iguais aos elemento urânio, tá? Então, do urânio para cá, na tabela periódica, todos eles são elementos naturais. Ah, mas tem as suas exceções. Quais são elas? Tecnésio, promécio, o promécio, que eu vou falar os outros dois que faltam, tá? Que é o astato, que é o astato aqui, ó, que não é um elemento natural, e o frâncio também não. Então, eles não são elementos naturais, eles não são considerados elementos cisurânicos, certo? Eles são transurânicos, eles são elementos artificiais, ok? Eu prometo que eu não falo de novo essa piada, tá bom? Então, os transurânicos são aqueles que vêm após o urânio, tá? Que é o último elemento químico natural. Lembra? Tirando aquelas exceções lá que eu falei, que é o tecnésio, que é o astato, que é o frâncio e o promécio. Como eu prometi, eu não farei mais essa piada, tá? Então, os transurânicos são aqueles que vêm depois do 92 na tabela periódica, ó. Que são esses elementos químicos aqui, ó, depois do urânio, tá? E os radioativos são aqueles que vêm depois do elemento bismuto, tá? O elemento bismuto para frente são todos elementos radioativos. Parte está no sexto período e todos os outros estão no sétimo período. Lembrando que o tecnésio
também é um elemento radioativo, certo? Além de artificial, tudo bem? Lembrem de um detalhe, os elementos radioativos, eles podem ser elementos naturais e elementos artificiais, tá? Então, eles podem ser cisurânicos e transurânicos. Tranquilo? Fechado, então, esta forma de classificação através das suas ocorrências. Falando agora um pouco sobre a parte, né, da organização dessa tabela periódica. Sabendo que ela é periódica porque ela está em ordem crescente de periodicidade, com o seu número atômico, certo? Então, sendo assim, você lembra também que ela está organizada em grupos e períodos, certo? Os grupos na vertical são os grupos ou as famílias, os grupos que vai do número 1 até o número 18, sequencial na tabela, certo? 1, 2, 3, 4 e assim até o 18. E era conhecido também como um número com a sua letra. O A representando os elementos representativos que estão deste lado da tabela, os representativos. Deixa eu mudar aqui de cor. Os representativos, lembra? E o B são os elementos de transição, que é transição externa e transição interna, certo? Série dos lantanídeos e actinídeos. Certo, então ele é dividido nos grupos, os grupos vêm das colunas da tabela, do 1 ao 18. Essas letras representam elementos do grupo representativo de transição, que é A e B, né? Que mais? Relembrando aqui, os períodos que estão na horizontal da tabela periódica, certo? São as séries ou camadas ou períodos, que na prática até agora só tem 7, mas na teoria, enquanto for achando elemento, esses períodos vão aumentando, certo? Tá, o que mais? Então, grupos na vertical, períodos na horizontal. Lembrando aqui dos nomes das famílias de alguns elementos que são importantíssimos, tá? Que são os metais alcalinos, grupo 1 ou família 1A. Metais alcalinos terrosos, lembrando que os metais alcalinos são altamente reativos, certo? Lá no livro de vocês, na página 48, tem trabalhando a característica de cada... Opa, cadê? De cada um dessas famílias aqui, tá? Só tá difícil de identificar, né? Mas eu vou conseguir, ó. Tá falando sobre cada uma delas, tá? A família dos metais alcalinos, aí vem aqui para cima. Alcalinos terrosos e assim vai. Tá lá na página 48 do livro de vocês, tá? Falando a característica delas, além daquelas que eu já citei no geral com a classificação deles como metais, ametais, gases nobres. Aí tem específico na página 48 sobre cada uma dessas famílias aí que eu acabei de dizer, tá? O que mais? Da família dos representativos, tá? Isso mesmo. Família dos representativos. Quem mais faz parte da família dos representativos? Grupo 13, 14, 15, 16, 17, 18. No grupo 3, 4 e 5 fica fácil saber o nome deles. Família do boro, do carbono e do nitrogênio, certo? Nome especial, os calcogênios, você vai lembrar lá do seu calcanhar.
dos halogênios. Alô, alô, fala comigo. Lembrou? Halogênio. Atende aí, hein? E os gases nobres. Tranquilo? Lembraram esses detalhes, né? Sobre a tabela periódica. E nessa organização também, ela é dividida em blocos. E esses blocos são os representativos, que eu já falei lá quando eu trabalhei a classificação deles, lembra? Na distribuição eletrônica, os representativos e transição. Então tá. Os representativos, o bloco S, que é a família dos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Outros representativos que terminam no subnível P, que fazem parte do grupo 13 até o grupo 18, tá? Da tabela, que tem os nomes especiais também, que são os calcogênios, halogênios, gases nobres. E dos elementos de transição, externo termina com um bloco D, subnível D na sua distribuição eletrônica, certo? E transição externa vai terminar sua distribuição eletrônica, transição interna, né? Transição interna vai terminar sua distribuição com o bloco F, tá? Transição externa termina a distribuição com o bloco D. Transição interna, que é a série dos lantanídeos e actinídeos, termina sua distribuição eletrônica com o bloco F, certo? Então, aqui, ó, você vai ver em algumas distribuições quando ele termina assim, ó. Tá vendo? Bloco P, que aí você soma o P com o S e acha o grupo que ele estava, que é a família, tá bom? Vou botar um exemplo aqui para vocês, ó. Quando termina a distribuição em P, distribuição eletrônica do mais energético, quando ela termina em P, você vai somar, porque eles estão no mesmo período, e você vai achar quem? Já sabe que vai ser família A, porque são os representativos, porque terminou em P, o mais energético, e você soma os elétrons que estão no mesmo período, porque eles vão estar na mesma camada, certo? Então, vai ser 2 mais 1, vai ser da família 3A. Se você somar, você vai descobrir quem que é o elemento na tabela, quer ver? 2, 10, 13. Vai ser quem? O alumínio, que está na família 3A ou no grupo 13, correto? Quando ele termina a distribuição do mais energético em S, eu também posso afirmar que ele é um representativo. Do quarto período, né? E não tem nenhum outro para somar, então já posso afirmar que ele está aqui neste bloco aqui, ó, da família dos metais alcalinos ou dos metais alcalinos terrosos, ok? Então, vamos lá? Então, vai ser família 1A, porque eu não tenho outro para somar, como esse que estava no mesmo período. Toda vez que ele terminar a distribuição em S, é a própria quantidade de elemento que corresponde à família, tá bom? Então, 1A, vamos conferir. 10, 18 mais 1, 19. Vai estar no quarto período, ó. 1, 2, 3. Quarto período, número atômico 19. O elemento é o potássio, um metal alcalino, ok? Tranquilo. Quando ele termina a distribuição em D, ó, e você tem o S, que vai estar, que esse é o mais externo, você pode somar, tá? O elétron do subnível D mais o subnível da última camada, olha aqui. Então, se eu tenho D10
mais o S2, eu vou estar em que grupo? Dos metais de transição externa. Por quê? Porque o bloco que ele está é da distribuição eletrônica do mais energético, terminou em D. Então, para descobrir qual que é o grupo, sem precisar somar esses elétrons, eu vou pegar o 10 mais 2, que é o S, ó. Sempre que o anterior a ele for o S, eu posso somar, olha lá, 10 mais 2, que é o subnível anterior, eu vou estar no grupo 12, correto? Então, vamos ver que elemento é esse? 10, 20, 30. Quem tem número atômico 30 é o zinco, que está no grupo 12 da tabela periódica. Tranquilo? Então, nós finalizamos esta parte de organização da tabela, relembrando sobre os blocos, que fazem parte da distribuição eletrônica, que eu já falei sobre a classificação deles, né? E relembrando um pouco sobre a organização dessa tabela periódica, tá bom? Vamos continuar aqui a aula. Presta atenção nesse exercício aqui que caiu no Enem, sobre tabela periódica. Classificação, organização desses elementos na tabela periódica. Olha aqui como, olha, incrivelmente fácil. Presta atenção então, vamos lá? Chega a ser até engraçado esse exercício de tão fácil, hein? Então, vamos lá. Na tabela periódica, aqui do lado, certo? Você vai identificar o nióbio e o tântalo, certo? São dois elementos químicos que se localizam nessa tabela periódica. Aí diz assim, em relação a esses dois elementos químicos que adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e outras aplicações na indústria, tá? Pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. Pronto. Por aí você já matava a questão. Se eles têm propriedades químicas semelhantes, significa dizer que eles estão na mesma família, que eles estão no mesmo grupo, certo? Então, vai lá. Mas vamos continuar aqui. A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela sua similaridade, ou seja, ele só está reafirmando aquilo. Pela similaridade das suas propriedades químicas e físicas, deve-se a. Vamos lá revisar. Ele diz, terem elétron no subnível F. Você nem precisa fazer distribuição eletrônica, porque você vai lá na tabela, lá no final, ele vai te apresentar uma tabela e vai estar lá o número atômico dele. Ó. 41. Deixa eu mudar de cor aqui, destacar aqui. Vamos lá. 41. E o tântalo, que tem 73. Bom, por aqui confirma tudo que eu acabei de falar, né? Mas ele está dizendo que ele tem subnível F. Pelo bloco que você acabou de revisar lá, quando ele é classificado nos blocos, você percebeu que o bloco S, subnível S, família 1A, 2A. Subnível, quando termina a distribuição em P, esse lado da tabela aqui, certo? Dos representativos. A e A. Só que um termina em S, família 1, o grupo 1 e grupo 2, e o grupo 13 até o 18, distribuição em P. Tudo bem? Terminando em P, subnível P. Aqui no meio são os de transição externa, que é a distribuição
termina em D. E série dos lantanídeos e actinídeos, que é transição interna, porque eles estão dentro desses períodos aqui, ó, do sexto período e do sétimo período, série dos lantanídeos e actinídeos, que estão no grupo 3 da tabela periódica, certo? Então, aqui a terminação da distribuição vai ser em F, subnível F. Então, já identifiquei que eles estão neste grupo aqui, ó. Que grupo é esse? 1, 2, 3, 4, grupo 5 da tabela periódica. Metais de transição externa. Então, não pode ter elétron com este subnível F. A distribuição eletrônica deles vai terminar em D. Tudo bem? Ok. A próxima, então, errado. Serem elementos de transição interna. Errado, eles são elementos de transição externa, já vimos. Olha lá a resposta correta. Letra C. Pertence ao mesmo grupo da tabela periódica, ao grupo 5. Tranquilo? Terem seus elétrons mais externos nos níveis, que são as camadas, 4 e 5. Vamos lá, vamos verificar? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6. Então, não estão no 4 e no 5, tá? No 5 e no 6, respectivamente. E o último, que está errado também, estarem localizados nas famílias dos metais alcalinos terrosos e dos alcalinos. Não, eles estão nas famílias de quem? Dos metais de transição externos. Ok? Então, fechamos essa atividade proposta pelo Enem, que vocês tirariam de letra. Tranquilo? Viu como que é fácil recordar e praticar? Então, ok, né? Vamos para a nossa tarefa? Vamos lá? Livro de vocês, atividades propostas, tá? Até o exercício 10, da página 50 e 51, justificando sua resposta no caderno, como sempre, né? Meu sobrenome, além de Abud, é justificativa. Vocês vão me agradecer isso lá no Enem, tá? Eu sempre falo isso. Para o dia 26, enviando para mim. E essa tarefa será vistada nas aulas presenciais, tudo bem? Um beijo e até a nossa próxima aula.